Fala, meus queridos, belezinha? Alexandre Antônio na área para falar de Fluminense, amigo. Gostaram? Vamos falar um pouco, uma introdução. Deixa o like, se inscreva, compartilha, seja membro desse canal, seja membro desse canal e tamo juntos. Vocês gostaram de Holanda e Japão? Já sentiu o drama já? Já sentiu o tamanho do problema? Porque o Brasil, se for o primeiro do grupo dele, vai pegar o segundo de Holanda e Japão, do grupo da Holanda e do Japão. Se o Brasil for o segundo, vai pegar o primeiro desse mesmo grupo aí. Pode ser Holanda, pode ser Japão. O adversário do Fluminense, da seleção brasileira. Tem uma fase antes das oitavas, tá? É o 16 avos. Depois que vem as oitavas, se o Brasil cair antes das oitavas, meu Deus, já sofro com o Fluminense, tem que sofrer agora com a seleção brasileira. Mas é pedreira que tá vindo no caminho da seleção, tá? Holanda ou Japão? Pelo jogo que eu vi, 2-2, o Japão arrancou um empatezinho no final ali, jogo agitado, os caras correm mais do que notícia ruim. Mas vamos lá, o Brasil tá lascado. Não bota o Endrick pra jogar, não bota o Luiz Henrique. Botar tricolor, tem que botar. Se botar os dois tricolores nesse time aí, o Brasil ganha. Tem que botar o Fabinho no meio de campo no lugar do Casemiro. Bota Xerém nesse meio de campo aí, mete o Fabinho. E no ataque, na ponta, bota o Luiz Henrique. Botou Xerém e o horizonte começa a se abrir. As nuvens espessas e cinzas começam a se afastar. E o sol começa a brilhar. Felipe Melo volta a ser especulado no Fluminense. Quem trouxe essa informação foi o Paulo Brito, repórter investigativo, ex-Netflu e mais conhecido como Léo Dias do Fluminense. Ele trouxe a seguinte informação. É sempre bom lembrar que Felipe Melo tem um filho nas categorias de base, não, já é profissional, né? Foi até afastado pelo Zubeldia, está treinando em separado, renovou o contrato recentemente. Mesmo com esse problema do Zubeldia com o Davi Melo, não sei porque na minha cabeça vem Davi Brito. O Davi Melo, ele continua tendo um ótimo relacionamento com o Mário, que adora ele. O Matheus também se dá muito bem com o Matheus. O Felipe Melo é um cara espetacular. Eu acho, com essa notícia aqui do Paulo Brito, que o Fluminense está preparando o nosso Pitbull para ser técnico do Fluminense logo, logo. Quem sabe? Numa saída do Zubeldia, quando o contrato dele terminar, chegue o Felipe Melo. É por isso que já estão preparando. O Marcão, ele até poderia ser técnico do Fluminense um dia, mas parece que ele não quer isso. Eu acho que o Marcão, ele se formou em educação física recentemente. Eu acho que ele quer caminhar pela área da preparação física. Ele gosta de ser auxiliar, ele gosta de ser tapa-buraco. Quando não tem o técnico, ele vai ali, trabalha até o cara ser contratado. O barato do Marcão é esse. É gente boa, gente fina, não gosta de se estressar. Eu fico imaginando, o Marcão não dá esporro em ninguém, irmão. O Marcão é um gentleman. Fico imaginando o Marcão no vestiário dando esporro no Cano, dando esporro no Hulk. Não vai, não é do feitio dele. Mas o Pitbull, sim. Felipe Melo, ele dá esporro até na mãe. Que dali é assim. Eu vou falar um negócio pra você. Os dois fizeram curso. O Fred e o Felipe Melo. Quem tem mais cara de técnico, para mim, é o Felipe Melo. Quem você quer como técnico do Fluminense? Felipe Melo ou Fred? Escolhe aí um dos dois. Eu escolho o Felipe Melo. Porque se o Felipe Melo fizer merda, eu tenho coragem de xingar o Felipe Melo. Eu fico meio sem graça de mandar o Fred para aquele lugar. É ídolo, é mais ídolo do que o Felipe Melo. Pô, cara, pega malzão xingar Eu gosto do Felipe Melo, mas o Fred, né? Eu acho que tem determinados ídolos que precisam ser preservados. Lembra o Dinamite? Quando ele virou presidente do Vasco? A desgraça que foi? Pô, o cara é um ídolo do Vasco, xingado na arquibancada. Pô, um inferno. Uma pena, cara. E por isso que eu prefiro preservar o Fred. E também, independente disso, o Felipe Melo tem mais cara de treinador. Tu olha pra ele, tu sabe que ele vai cobrar, que ele entende das coisas assim como o Fred também, mas ele é mais
aquele cara que cobra mais. Vocês entenderam, né? O cara que vai chegar com o pé na porta no vestiário. Ô, senhor vagabundo, vocês correm, eu vou dar uma porretada em cada um de vocês. Vou dar uma voadora em vocês. Felipe Melo volta a ser... Paulo Brito. Felipe Melo volta a ser especulado do Fluminense. Nem em época de Copa do Mundo, isso ele postou no Twitter, tá? Na conta dele no Twitter. Nem em época de Copa do Mundo o nome de Felipe Melo é esquecido. Ainda mais agora que ele é comentarista da Sport TV, comenta muito bem. E jogou aquele balde de água fria em cima da gente, falando que o Nino não vem mais. Isso aí que a minha esposa falou assim, cara, isso aí é disfarce. O Nino sabe, minha esposa falando, o Nino sabe que o Felipe Melo é bocão, que ele bota tudo pra fora, entendeu? Tem a língua frouxa. Aí o Nino jogou essa contra-informação para despistar, porque se o Nino falar que estava tudo certo com o Fluminense, que a coisa estava andando, no dia seguinte o Felipe Melo ia dar uma entrevista falando ou fazendo story, entendeu? Aí o Nino, não tem nada certo não acertei base salarial com ninguém não, porque ele sabia, o amigo conhece o outro, ele tinha a certeza absoluta que o Felipe Melo ia bater com a língua nos dentes no dia seguinte, como o Felipe Melo fez. Daí fez aquele story falando, não assinou com ninguém, não fechou o contrato com ninguém, nem tem nada. Segundo versões da dona Andréia, minha patroa, que me ajuda aqui no canal, que é a jornalista do canal, tá? Ela falou, isso aí tá me cheirando nuvem de fumaça. Vamos lá. Antes especulado para substituir o Zubeldia no time principal, lembra que o pessoal tá falando, o Felipe Melo vai pro lugar do Zubeldia? Agora, o ex-jogador do Fluminense é ventilado para assumir a equipe sub-20, comandada atualmente por Felipe Canavan. Felipe Melo vai pro sub-20, faz uma boa campanha, Zubeldia em algum momento vai sair ou vai cair, espero que ele seja campeão pro Fluminense, não quero que ele tenha sucesso, que ele brigue pelo Brasileirão, ganhe a Libertadores, ganhe a Copa do Brasil, mas no momento que ele sair, o Felipe Melo está sendo moldado para ser o novo técnico do Fluminense. Começando pelo Sub-20. Olha, vai vendo, hein? Anota aí. As movimentações, mais uma vez, começaram através de pressão interna do clube. Existe um desejo de mudança na mentalidade de condução das categorias de base, a começar pelo Sub-20. Apesar disto, não há um desejo claro do presidente Matheus Montenegro, assim como do diretor-geral Mário Bittencourt, em alterar neste momento a comissão técnica da principal categoria de base do Fluminense. Lembra que o Fred estava lá no Fortaleza, comandando a molecada do Fortaleza. O Fred se desligou do Fortaleza, aí rolou um papo que o Fred estava voltando para o Fluminense para comandar as categorias de base. Também tem esse papo aí. Então podemos ter o Fred comandando as categorias de base do Fluminense e o Felipe Melo comandando o Sub-20. Olha aí. O Fred está desempregado agora nesse momento, não está mais no Fortaleza. Aí rolou o papo que ele estava voltando para o Fluminense. Até agora nada, mas vamos ver. Depois, quando essas férias acabarem, as coisas devem se movimentar aí, esse tabuleiro. Felipe Melo, formado no curso de treinador da Confederação Brasileira de Futebol em 2024, Felipe Melo, ele trabalha atualmente como comentarista da Sport TV. Embora já tenha declarado no passado que pretende iniciar sua carreira como técnico no futebol europeu, sua forte ligação com o Fluminense facilitaria o diálogo entre as partes. Ainda assim, esse movimento está mais consolidado no Conselho Deliberativo do que no Departamento de Futebol. Vale lembrar que Felipe Melo foi contratado pelo Fluminense em dezembro de 2021, após deixar o Palmeiras, é que ele fala, né, da trajetória do Felipe Melo, até conquistar os títulos que ele conquistou de Libertadores, de Recopa, campeoníssimo pelo Fluminense, nosso querido Felipe Melo. Eu acho que essa reformulação que o Matheus quer nas categorias de base passam pelo Fred, que já tem uma experiência lá no Fortaleza, trabalhando com as categorias de base. Ele chegou para comandar o Sub-17 e depois ele foi para o Sub-20. Para comandar as categorias de base do Fluminense,
e o Felipe Melo também, aí comandando a equipe sub-20. Para quem sabe no futuro, um dos dois, ou principalmente o Felipe Melo, comandar um dia a equipe principal do Fluminense. Vai que acontece. Tudo é possível no futebol, tá bom? Vou ficando por aqui, deixa o like, se inscreva no canal e compartilha, tô metendo o pé. Fui!